Bom, agora a gente vai falar sobre combinação completa, que é um dos tópicos da análise combinatória mais temidos, né? Porque não é tão comum quanto a combinação, o arranjo e a permutação, né? E aparece nas provas e muita gente não consegue diferenciar a combinação completa da combinação simples. Então esse é um grande desafio do tema, né? Que já apareceu em provas do Enem, já apareceu em provas da UERJ. Então o grande desafio é você conseguir compreender o conceito da combinação completa e quando você identificar um problema e saber usar na verdade. Né? Então, a gente começa dizendo o seguinte, né? A definição começa parecida com a de combinação simples, então, seja a gente começa dizendo seja um conjunto com N elementos distintos, beleza? Então a gente começa a definir isso aí com N elementos distintos. 18, vamos diminuir para 16, né? O número de subconjuntos, né? Subconjuntos, de subconjuntos de E com K elementos, beleza? K elementos não, vou botar assim, distintos ou não e ordenados, aliás, desculpa, não ordenados, né? Não ordenados é dado pelo número de soluções inteiras e não negativas da equação. Então, é o seguinte, gente, vamos lá. Tentar entender aqui, tá? A gente tem o seguinte, tem um conjunto com N elementos distintos, um número de subconjuntos de E com K elementos distintos ou não. Essa é a grande diferença da combinação simples para a combinação completa. Na hora de você montar o seu subconjunto menor, ele não necessariamente tem os elementos diferentes. Ele pode ter elementos repetidos, em que a ordem entre eles dentro do grupo não importa. Beleza? Então, na verdade, na hora de você escolher o seu subconjunto, você vai montar ele com elementos que não necessariamente são diferentes. Então, você pode repetir a sua escolha, na verdade. Essa é a grande diferença. Isso é dado pelo número de soluções inteiras, deixa eu separar aqui, e não negativas dessa seguinte equação. Então, a gente vai colocar agora uma equação aqui, amarelinho, que vai ser x mais y mais z mais pontinho, pontinho, beleza? Mais n igual a k. Então, na verdade, você tem o número de subconjuntos que você consegue arrumar é exatamente o número de soluções dessa equação aqui, ó, que vai do x até o n, ou seja, ela tem n letras, n variáveis, então esse n aqui é o número de variáveis. O número de variáveis é exatamente o número total de elementos do seu conjunto, beleza? E o seu k é o seu termo independente da equação. E o seu termo independente da equação vai ser exatamente o número de elementos que o seu subconjunto vai ter, beleza? De maneira que esses elementos são não ordenados, já a ordem entre eles não importa, mas ele pode repetir elementos, né? E como que isso vai ser, né? Então, o teu número de soluções, né? O seu número de soluções vai ser dado pela seguinte combinação, tá? Combinação, vamos botar aqui, de N mais K menos 1, K a K, beleza? Então, isso aqui seria a formulinha pronta para a combinação completa, beleza? Combinação de N mais K menos 1 KK, que vai me dar o número de soluções inteiras e não negativas dessa equação aqui, beleza? Antes de pensar no problema, tá? Antes da gente pensar em problemas que você aplique isso, vamos tentar entender aqui agora como é que funciona essa combinação completa, dado essas equações, né? Então, imagina que eu queira calcular o número de soluções inteiras e não negativas da equação x mais y igual a 5. Vou fazer na mão, né? Quais são as soluções inteiras e não negativas de x mais y igual a 5? Então, vamos lá. 0 e 5. 0 mais 5 dá 5. Obviamente, 5 e 0.
Beleza? Poderia ter também 1 e 4. Poderia ter 4 e 1. Poderia ter 2, 3. Poderia ter 3 e 2. Deixa eu só ver se ele está gravando. Está gravando, sim. Que susto. Beleza? Então, na verdade, você consegue perceber aí que você tem quantas soluções, né, para essa equação? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, eu já tenho o meu gabarito, na verdade. O meu gabarito, se eu fizer na mão, uma equaçãozinha pequenininha, eu tenho 6 soluções inteiras e não negativas para essa equação, beleza? Mas vamos lá, gente, vamos pensar. Quantas variáveis a gente tem? Então, o meu número de variáveis, beleza? O meu n é o meu número de variáveis, que são 2. São 2. O meu termo independente é o 5. Então, o meu número de soluções inteiras não negativas vai ser a combinação de n mais k menos 1, tomadas k a k. Então, isso aqui vai ser a combinação de 7 menos 1 dá 6, 5 a 5. Combinação de 6, 5 a 5 vai ser 6 fatorial, dividido por 6, dividido por 5 fatorial e 1 fatorial. Beleza? Se você simplificar isso daqui, né, vai dar, na verdade, 720 dividido por 120. Isso aqui vai dar exatamente 6. Né? Então, essa simplificação vai me dar exatamente a mesma coisa que a gente encontrou aqui na mão. Beleza? Então, a gente pode resolver usando uma formulinha, que é essa formulinha pronta aqui para a combinação completa, para resolver o número de soluções inteiras não negativas dessa equação. Vamos lá. Vou resolver agora, de novo, número de soluções inteiras não negativas da equação, x mais y mais z mais w igual a 3. Só que agora eu vou resolver de outro jeito, sem ser pela fórmula. Muita gente não gosta de usar ou de decorar essa formulinha aí. Eu adoro ela e acho ela ótima, prática, mas tem gente que não gosta. Mas vamos lá. Como é que eu poderia fazer aqui? Você vai pegar o seguinte, o teu número de variáveis, observa o seguinte, beleza? Eu vou pegar esse número de variáveis, vai ser o número de bolinhas que eu vou colocar aqui. Uma, beleza? Vou colocar mais algumas aqui. 1, 2, 3, 4. Bolinhas é o meu número de variáveis. Então, o número de variáveis, vamos escrever isso aqui, ó, número de variáveis e variáveis é igual ao número de bolas. Beleza? Então, o teu número de variáveis vai ser o teu número de bolas. Agora, você vai pegar o teu termo independente, que são 3, né? O teu K, na verdade, ali são 3. Você vai colocar agora 3 barrinhas. Beleza? 1, 2, 3. Beleza? A gente coloca como se fosse pauzinho. Eu coloco essas barrinhas aqui. Então, tem o termo independente é igual número de barras. Beleza? Aí agora é o seguinte, tá, gente? Na verdade, quando você quer separar essa equação aqui, ó, x, y, z, w, igual a 3, na verdade, como é que a gente pode... Se eu colocar essa primeira barrinha aqui no início, na verdade vai ficar 1, vou botar essas 3 barrinhas. Na verdade, aqui o número de barrinhas é o número de sinais de... na verdade, eu tô zoado aqui. Na verdade, o número de barrinhas, eu não vou colocar barrinhas, não. Vou colocar para ficar mais fácil para vocês. Vou colocar assim, quer ver? Tem gente que coloca com barrinha, por isso que eu confundi aqui colocando as barrinhas. Na verdade, a gente vai colocar aqui... vou mexer aqui. Eu detesto fazer desse jeito, mas vou colocar porque tem muita gente que faz. Então, para vocês não se sentirem desprevenidos em relação a essa outra solução que pode aparecer, que é mais comum. Então, na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o número de sinais de mais, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3 sinais de mais, beleza? Então, quantidade de sinais de mais que a gente tem aqui, são 3 sinais de mais. E o 3, eu vou colocar 3 bolas. Então, esse vermelhinho aqui, ó, vou colocar
3 bolinhas. 1, 2, 3. Beleza? Então, coloquei aqui 3 bolinhas. Número de bolas é o termo independente. Número de sinais de mais daquela equação ali. Então, na verdade, agora, essa soma, na verdade, o que acontece? Se você trocar esses sinais de mais e essas bolas de posição, vou te dar um exemplo, tá? Como é que eu posso arrumar essas 3 bolas numa soma de 4 letras, na verdade, né? Você pode colocar isso trocando os sinais de mais e as bolinhas de posição, né? Então, por exemplo, se eu colocar esse sinal de mais, vou dar um exemplo aqui. Se eu colocar essa bolinha aqui, vamos botar essas bolinhas separadas assim, para você entender o que está acontecendo. Essas aqui e essas aqui. Na verdade, é só mais uma, né? E eu vou colocar os meus sinais de mais, um aqui e um aqui. Então, eu tenho o seguinte, é como se o x fosse 1, o y fosse 2, o z fosse 1. Na verdade, são só 3 bolas, né? Então, deixa eu botar 4. Então, é como se fosse assim, ó. Se a gente tiver essa seguinte configuração. Bola, sinal de mais, 2 bolas, sinal de mais um sinal de mais. Isso quer dizer que meu x é igual a 1, meu y é igual a 2, meu z é igual a 0 e meu w é igual a 0. E essa soma vai dar 3. Beleza? Eu também poderia arrumar de uma outra maneira, né? Eu poderia colocar isso aqui de várias maneiras diferentes, né? Arrumando essas bolinhas e esses sinais de mais de maneiras diferentes. Então, na verdade, é você trocar as bolinhas e os sinais de mais de posição. Trocar as bolinhas e os sinais de mais de posição significa que, na verdade, você vai trocar. São 3 sinais de mais e 3 bolinhas. Então, na verdade, você vai estar trocando 6 elementos de posição. Então, você vai fazer uma permutação de 6, com repetição de 3 sinais de mais e 3 bolinhas vermelhas. Então, na verdade, a gente vai estar fazendo um 6 fatorial dividido por 3 fatorial e outro 3 fatorial, que é a diferença dos dois. O 6 a gente vai até o 3, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4, beleza? 6, 5, 4, 3, para poder cortar com o 3 de baixo, perfeito? Para poder cortar com o 3 de baixo. E o outro 3 fatorial, ele vai ser 3, 2 e 1, beleza? Então, a gente corta esse 3 com esse 3, corta esse 3 e esse 2, peraí, esse 3 e esse 2 com esse 6, e a nossa resposta fica sendo 20, beleza? E o gabarito aí fica sendo letra C, 20. Link, eu prefiro fazer usando a fórmula. Pode. Eu prefiro fazer usando sinais de mais e bolinhas. Então, só lembrando, número de sinais de mais é a quantidade de sinais de mais que tem na equação. Número de bolinhas é exatamente a quantidade que você tem no termo independente. E você vai trocar todos esses elementos de posição. Permutação de 6 com repetição de 3 e 3. Beleza? Então, você pode fazer ou usando a fórmula ou usando essa permutação aqui. Link, como que a gente usa isso nos problemas? Como é que eu identifico isso num problema? Né? Eu tenho o seguinte, uma pessoa vai comprar 3 pastéis para o seu lanche. A lanchonete oferece os sabores: queijo, carne, frango, camarão e calabresa. 1, 2, 3, 4, 5 sabores que são oferecidos. De quantas maneiras ela pode comprar? Observa o seguinte, gente, essa é a grande diferença aí, né, entre a combinação completa e a combinação simples. Eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, para esse vídeo não ficar muito grande para vocês, beleza? Observem que nesse exemplo, que a gente fala de combinação completa, a gente vai pegar um problema em que você consegue aplicar um número de soluções inteiras e não negativas de uma determinada equação. Eu quero comprar 3 pastéis para o seu lanche, e eu tenho 5 tipos de sabores, né? Então eu tenho aqui, a gente vai pegar aqui, e vai trabalhar da seguinte forma: eu tenho aqui 5 sabores, e desses 5 sabores eu tenho que comprar 3 pastéis. Então eu vou escolher 3. A primeira observação é que esse grupo de 3 ele é um grupo não ordenado. Por que um grupo não ordenado? Porque se eu levar, por exemplo, um pastel de carne, um de queijo e um de frango, um de frango, um de carne e um de queijo, é o mesmo grupo de 3. Então, significa que a ordem entre eles não importa. Então, ele é um grupo não ordenado. Beleza? Aí você pensa assim, bom, se é um grupo não ordenado, então eu posso fazer uma combinação de 5, 3 a 3. Não. Porque, na verdade, não. Se
você pensasse o seguinte, esse grupo de 3, tá? Ele é um grupo não ordenado, de elementos diferentes, queijo, carne e frango, queijo, camarão e calabresa. Aí seria uma combinação de 5, 3 a 3. Mas ele não especifica no enunciado se esse grupo de 3 que você vai levar tem que ser 3 elementos distintos. Então, ele não diz para vocês que os 3 pastéis que ele quer comprar, ele não especifica se eles não podem ser os 3 do mesmo sabor. Então, eu poderia muito bem falar assim, eu quero 3 pastéis. Ué, mas eu quero trazer 3 de queijo. Eu tenho 5 sabores disponíveis, mas eu quero comprar os 3 do mesmo sabor. Eu quero repetir o sabor. Eu quero 2 de carne e 1 de frango. Eu quero repetir o sabor carne. Então, se eu puder repetir o sabor, como a gente não sabe quantos de cada sabor a gente vai comprar, isso indica que você tem um problema de uma combinação completa. Então, essa é a grande diferença. Pensa o seguinte, se eu tivesse que comprar 3 sabores e os 3 sabores fossem distintos, a quantidade de grupos de 3 que eu consigo fazer com os 5 e esses 3 elementos são distintos e a ordem entre eles não importa, seria uma combinação de 5, 3 a 3. Mas como eu quero escolher um grupo de 3 elementos e eles não necessariamente são distintos, eu posso repetir o mesmo sabor, né? No caso, ou 2 vezes, ou 3 vezes, no caso, você tem uma combinação completa, porque, na verdade, a gente vai ter o seguinte problema. Você vai pensar em X pastéis de queijo, beleza? Então, Y pastéis de carne, Z pastéis de frango, W pastéis de camarão, beleza? E vamos botar P pastéis de calabresa. Quando você identifica que, na verdade, o que vai distinguir o nosso problema é a quantidade de cada tipo, você percebe o seguinte, eu não sei quantos pastéis de queijo eu vou levar. Eu posso levar 1, posso levar 2, posso levar 3, não sei quantos de carne eu vou levar, não sei quantos de frango eu vou levar. Eu sei que X mais Y mais Z mais W mais P, isso tem que me dar só apenas 3 pastéis. Então, ou eu faço, né, o número de soluções inteiras não negativas dessa equação pode ser 0, 0, 0, 0, 3. Ou seja, você vai levar 3 de calabresa. Então, pode ser 1, 1, 1, 0, 0. Um de queijo, um de carne, um de frango. E assim, várias soluções diferentes para essa equação linear e várias soluções inteiras e não negativas dessa equação. Então, na verdade, você tem o seguinte, se você quiser pensar em sinais de mais, né? Para quem quer pensar em sinais de mais, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, a gente tem 4 sinais de mais. E você tem quantas bolinhas, na verdade, né? A gente tem aqui, ó, 3 bolinhas. Então, eu tenho uma bolinha, 2 bolinhas e 3 bolinhas. Então, o número de soluções inteiras e não negativas dessa equação, basta você permutar esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Então, vou fazer uma permutação de 7. Beleza? E dessa permutação de 7, eu tenho 4 sinais de mais repetidos e 3 vermelhinhos repetidos. Então, na verdade, a gente vai ter aí 7 fatorial, dividido por 4 fatorial e 3 fatorial. Beleza? Essa continha vai ficar da seguinte forma, né? O 7, 6, 5 e 4 fatorial. Embaixo, o 4 fatorial vai cortar, o 3 eu vou botar 3, 2 e 1. Beleza? Ficamos assim. Para poder cortar esse 4 fatorial com esse 4 fatorial, esse 3 e esse 2 vão cortar com o 6, e o 7 vezes 6 vai dar 35. Beleza? Nesse mesmo problema, se eu não quisesse fazer usando bolinhas e sinais de mais, eu poderia pensar o seguinte, meu N é o número de variáveis. Então, meu número de variáveis igual a 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 variáveis. Beleza? X, Y, Z, W, P. O meu termo independente é igual a 3. E o meu número de soluções inteiras não negativas vai ser combinação de N mais K, né? Isso aqui é nosso N, só para deixar claro. Nosso N é igual ao número de variáveis, o nosso K é o termo independente. Então, combinação de N mais K seria a combinação de 5 mais 3, menos 1, da fórmula. KK seria 3 a 3. Então, isso aqui seria a combinação
5 mais 3 dá 8, menos 1 dá 7, 3 a 3. E que é a combinação de 7, 3 a 3, gente? É exatamente 7 fatorial dividido por 4 fatorial e 3 fatorial. Beleza? E isso aqui nos dá o resultado que a gente já sabe, que é 35. Então, para quem quer fazer de um jeito ou de outro, se quiser fazer com bolinhas e sinais de mais, se quiser fazer com N e com K, tanto faz, você escolhe a melhor maneira de resolver esse problema. Mas montar a equação não vai ser diferente. A gente sempre vai ter que montar essa equação linear para o nosso problema. Então, o gabaritozinho fica sendo a letra C. Beleza? É isso, gente. Bom, na verdade, o exemplo mais clássico que nós temos de combinação completa nas provas de vestibulares é uma questão que apareceu no Enem, que falava o seguinte, né, uma questão das mais famosas de combinação completa que apareceram no Enem. Ele fala o seguinte: um brinquedo infantil, caminhão de cegonha, é formado por uma carreta de 10 carrinhos nela transportados conforme a figura. No setor de produção da empresa, que fabrica esse brinquedo, é feita a pintura de todos os carrinhos para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente. São utilizadas as cores amarelo, branco, laranja e verde. Então, eu tenho amarelo, vamos colocar aqui, gente, ó, amarelo, tá? Amarelo, feita, não quer ficar maiúsculo, branco, laranja e verde. Beleza? São as cores que nós temos ali. Então, essas aqui são as nossas cores disponíveis. Ele fala o seguinte: o caminhão cegonha tem uma cor fixa. A empresa determinou que em todo caminhão cegonha deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das 4 cores. Mudança de posição dos carrinhos no caminhão cegonha não gera um novo modelo de brinquedo. Então, olha só, gente, vamos entender o seguinte, ó. Se eu colocar assim, um amarelo aqui, beleza? Na verdade, ele quer um de cada cor, é isso? Então, vou colocar aqui em cima, ó, amarelo, branco, laranja e verde. Coloquei aqui essas cores, um branco, amarelo, laranja e verde, coloquei na primeira linha aqui em cima, tá? Aí ele fala o seguinte: se você mudar a posição... Ah, e outro, vamos supor que então que todos os outros carrinhos sejam verdes, ou todos os carrinhos sejam brancos. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que esse carrinho aqui, tá? Ele está nos dizendo que esse carrinho, ele é exatamente igual a esse outro carrinho aqui, ó. Se eu pintar esse de laranja e esse de amarelo, e o restante todo de branco, ele fala que esses dois carrinhos, na verdade, no enunciado, são o mesmo carrinho. Porque ele fala que mudança, observa, gente, quando ele fala o seguinte, ó, mudança de posição dos carrinhos, né? Então, o que a gente tem aqui, gente? Que nessa questão, esse carrinho é igual a esse. Se esses dois carrinhos são iguais, porque ele fala, ó, a empresa determinou que todo carrinho compõe deve ter pelo menos um carrinho de cada uma das 4 cores. Mudança de posição, 2 carrinhos no caminhão cegonha não gera um modelo de brinquedo novo. Mesmo se você pintasse os outros lá de baixo, mas assim, se eu mudar a posição do carrinho, não gera um brinquedo novo. Então, o que gera brinquedo novo? A quantidade de cores, a quantidade de carrinhos de cada cor, na verdade. Então, o que a gente vai fazer, gente? Vamos supor que eu pego 4 dos 9 carrinhos, né? Na verdade, aqui tem 1, 2, 3, 4, 7, 10. Eu pego 4 dos 10 carrinhos, independente da posição deles, e eu vou fazer o que ele está pedindo, que é pintar um com cada cor que ele obriga a gente a colocar no carrinho. E os outros 6 vão determinar exatamente a quantidade de carrinhos de cada cor que você pode pintar esses 6 carrinhos. Então, na verdade, eu tenho o seguinte, tá? Você não sabe quantos vão ser amarelos. Então, a gente coloca assim, vou pintar X carros de amarelo. Beleza? Y carros, vou pintar de branco. Z carros, eu vou pintar de laranja. E W carros, eu vou pintar de verde. Beleza? O que acontece? Como você não sabe desses 6, você vai pintar 6 carros, porque os outros 4 você está garantindo as cores que ele obriga a gente a pintar. Esses 6 você pode botar da cor que você quiser para fazer carrinhos diferentes. A diferença vai ser exatamente a quantidade de carrinhos de cada cor que você vai colocar nesses 6. Então você vai colocar X deles amarelos, Y brancos, Z laranjas, W verde. A equação que a gente tem é que X mais Y mais Z mais W
isso aqui tem que dar quanto, gente? Como são só 6 carrinhos? 6. Então, se tiverem, sei lá, 6 amarelos, 0 brancos, 0 laranjas e 0 verdes, está valendo. Se tiverem 2 amarelos, 2 brancos, 2 verdes e nenhum laranja, está valendo também. Então, x mais y mais z mais w igual a 6. Beleza? Bom, eu tenho aí o meu número de variáveis, né? Nosso número de variáveis é igual a 4. Então, meu n é igual a 4. Beleza? Então, meu n é igual a 4. E eu tenho o nosso k, que é o termo independente, igual a 6. Beleza? Então, meu k aqui é igual a 6. Bom, quantas soluções inteiras a gente tem para essa equação, gente? Combinação de n mais k, então 4 mais 6, menos 1, que é da fórmula, k, 6 a 6. Então, isso aqui vai ser combinação de 10 menos 1 dá 9, 6 a 6. Combinação de 9 e 6 a 6 vai ser 9 fatorial, dividido por... Gente, fatorial não quer isso. 6 fatorial, e a diferença de 9 com 6, que é 3 fatorial. Então, essa seria a nossa resposta, que eu deveria calcular esse resultado, só que na resposta ele não colocou essa combinação. Observa que não tem nem combinação de 9, 6 a 6. Mas tem um grande parênteses aí. Ó. O que acontece, gente? Espera aí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu continuar no amarelinho. A gente tem o seguinte. Se você fizer, por exemplo, a combinação de 9, 3 a 3, como é que é a combinação de 9, 3 a 3, gente? 9 fatorial, dividido por 3 fatorial, e do lado 9 tira 3, 6 fatorial. Observa que essas duas combinações são idênticas, a de 9, 6 a 6 e a de 9, 3 a 3 são as mesmas. Então, o gabarito aí fica sendo combinação de 9, 3 a 3, que é a mesma coisa que a combinação de 9, 6 a 6. Beleza? É uma questão bem clássica do Enem, para a gente poder resolver, que fala sobre os carrinhos diferentes, modelos de carrinhos diferentes. Perfeito? É isso, gente. Bom, agora a gente vai falar sobre permutação caótica, né, que é um outro conceito de análise combinatória que vira e mexe aparece em algumas questões de vestibulares e muita gente tem muita dificuldade ou de trabalhar os, os termos um a um, ou então, de repente, lembrar a formulinha também, que é bem complexa, né? Então, o que acontece nessa permutação caótica aí? Imagina que você tem o seguinte, seja um conjunto com N elementos distintos, beleza? A gente vai pegar aqui um conjunto com N elementos distintos. Então, o número, né, o número de subconjuntos, tá? Que é ordenados e distintos, beleza? Com N elementos. Então, você vai falar assim, até aqui, a gente está falando de uma permutação, né? Então, até aqui, a gente está falando de uma permutação. Número subconjunto de E, ordenados e distintos, com N elementos, né? Então, conjunto com N elementos, você está pegando subconjuntos com N elementos, só mudando a posição deles, porque a ordem entre eles importa. Só que a gente tem uma outra observação, em que nenhum elemento ocupe sua posição original. Então, na verdade, o que a gente está falando aqui, gente? A gente está falando que a gente não quer que nenhum elemento ocupe sua posição original. Beleza? Então, a gente está falando de todos os grupos em que você está mudando os elementos de posição, mas você não quer nenhum na posição original. Beleza? Isso é dado pela permutação caótica de N elementos. Correto? Então, são, na verdade, anagramas ou subconjuntos em que, na permutação desses elementos, na troca, os elementos não podem ocupar a sua posição original. Então, isso aqui vai ser dado por... Aí tem uma formulinha pronta para isso, tá? Uma formulinha bem grande, inclusive, que vai ser Pn, beleza? E eu coloco o seguinte, tá? Como é uma permutação caótica, eu coloco um Czinho aqui em cima, tá? Para identificar que é uma permutação caótica de 100 elementos. Isso aqui vai ser N fatorial, beleza? Aí vai entrar aqui agora um parênteses ou colchetes, não sei como você prefere. Vou colocar aqui um vezes, tá? Aí vou botar um colchete. Vai ficar 1 sobre 2, vou botar assim, 1 sobre 2, fatorial, menos, aí beleza, vai entrar 1 sobre 3, fatorial. Aí vai entrar mais 1 sobre 4,
fatorial, menos 1 sobre 5, fatorial. E vai alternando os sinais. A gente vai alternando os sinais, começando com menos, né, dentro desses colchetes aí, até chegar no seu pontinho, ou mais ou menos. A gente não sabe se vai terminar com mais ou com menos, depende da posição, na verdade, do teu n. E aqui vai entrar 1 sobre n fatorial. Isso vai depender da quantidade de termos, né? Isso, com certeza, para a gente, vai depender da quantidade de termos. A formulinha em questão é essa, não vai mudar. Olha como é que a fórmula é esquisita, gente. Ó. A fórmula é essa aqui. Beleza? Essa é a nossa expressãozinha para permutação caótica. Beleza? Vamos só colocar os traços de fração aqui. Então, é 1 sobre 2, menos 1 sobre 3, mais 1 sobre 4, menos 1 sobre 5, mais 1 sobre 6, e vai até o n. Beleza? Bom, como é que a gente identifica isso em problemas, Link? Vamos fazer 2 problemas aí de vestibulares das listas para você poder entender. Numa reunião de fim de semana, Antônio, Bruno, Cláudio e Daniel resolvem combinar que seus respectivos celulares deverão ser colocados em uma bolsa durante todo o encontro para que seja possível a maior socialização do grupo. Ao final do encontro, cada um deles coloca a mão na bolsa para que sejam retirados seus respectivos celulares. Um número de maneiras que isso pode acontecer, de modo que ninguém retire o seu próprio celular. Então, na verdade, a gente tem aí o seguinte, gente, dá uma olhada. Vamos pensar o seguinte, eu tenho Antônio, Bernardo, Bruno, na verdade, né? Cláudio e Daniel. O que vai acontecer, gente? Uma das possibilidades que vai ocorrer aqui, vamos pensar o seguinte, seria o Antônio tirar o celular do Bernardo, o Bernardo tirar o do Cláudio, o Cláudio tirar o do Antônio, e o Daniel tirar o dele mesmo. Só que isso aqui não pode acontecer. Isso aqui é uma das possibilidades, né? Observa que conforme você vai variar, outra possibilidade, por exemplo, seria Antônio, Bernardo, Daniel e Cláudio. O que essa segunda opção azul está me dando? Está me dando o quê? Está me dando que o Antônio tirou do Antônio, o Bernardo tirou do Bernardo, o Cláudio tirou do Daniel e o Daniel tirou do Cláudio. Isso também não pode acontecer. Por quê? Porque ele fala que quantas maneiras isso pode acontecer, de modo que ninguém pegue o seu próprio celular. Então, na verdade, isso aqui são 2 variações, mas, na verdade, uma variação interessante para a gente seria, por exemplo, o Antônio pegou do Bernardo, o Bernardo pegou do Cláudio, o Cláudio pegou do Daniel, e o Daniel pegou do Cláudio. O Daniel pegou do Antônio, por exemplo. Aí pode. Está valendo. Ninguém pegou o seu próprio celular. Ou seja, quantas são as formações em que isso acontece, né? Na verdade, você está trocando a letra A, B, C e D de posição, de modo que nas permutações ninguém ocupa a sua posição original. Então, a gente tem aí uma permutação caótica de 4 elementos. Beleza? Como é que a gente tem uma permutação caótica de 4? Vamos lá, uma permutação, tesão, 4 elementos, só que ela é uma permutação caótica. Então, isso aqui vai ser 4 fatorial, colchete. Aí a gente vai 1 sobre 2, beleza? Menos 1 sobre 3. E a gente só vai até 1 sobre 4, mais 1 sobre 4. Lembrando que esses caras são fatoriais, beleza? Fecha colchetes aqui. Esse cara aqui, ele é fatorial. Esse aqui também é fatorial, beleza? E a gente tem esse aqui fatorial. Então, ficamos assim. 1 sobre 2, fatorial, menos 1 sobre 3, mais 1 sobre 4. Beleza? Permutação caótica de 4 elementos. Isso aqui vai dar 24, colchete, 1 sobre 2, menos 1 sobre 6, mais 1 sobre 24. Beleza? Se a gente fizer a distributiva aqui, gente, vamos lá, faz a distributiva aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui nessa distributiva. 24 vezes meio dá 12. 24 vezes 1/6 dá 4. E 24 vezes 1 sobre 24 dá 1. Então, isso aqui embaixo, não sei se vai dar espaço, eu vou tentar colocar isso aqui para cima, mas acho que não vai rolar. Espera aí, vamos lá. Vou jogar um pouquinho para cima. E pintar isso aqui de preto. Eita, não ajudou. Isso aqui vai ficar assim, quer ver? Ó? 24 vezes meio, 12. 24 vezes 1/6 vai dar menos 4. E 24 vezes 1 sobre 24 dá 1. 12 menos 4 dá 8, mais 1, isso aqui dá 9. Então, o gabarito da questão, eu tenho 9 maneiras de ninguém pegar o seu próprio celular.
Dá uma olhada no outro exemplo. Um cadeado com segredo numérico possui 5 espaços aleatórios A, B, C e D, que apresentam os números 1, 2, 3 e 4. Aí aqui ele me deu os espaços e as numerações, como opção de abertura do objeto. A senha padrão que vem no cadeado é 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a senha padrão, 1, 2, 3, 4, 5. Esta pode ser alterada desde que satisfaça a condição de que todos os algarismos utilizados sejam distintos. Uma pessoa esqueceu a senha do seu cadeado, que é idêntico ao descrito anteriormente, lembrando apenas que essa senha não permitia que nenhum dos números ocupasse a posição em que ocupava a senha padrão. Por exemplo, as senhas 1, 3, 4, 5, 2, 2, 5, 3, 4 e 1 não são permitidas, pois na primeira senha o número 1 aparece na posição do espaço A. E na segunda, os números 3 e 4 aparecem na posição dos espaços C e D. Então, o que acontece aqui, gente? Tem aqui 1, 2, 3, 4 e 5, que é a senha padrão, e nesses espaços vão aparecer números. O que ele diz no enunciado que não pode acontecer? O número que você coloca aqui na sua senha não pode ser um número referente à senha padrão. Então, aqui não pode ser 1, aqui não pode ser 2, aqui não pode ser 3, aqui não pode ser 4, aqui não pode ser 5. Então, na verdade, você está permutando 5 números. Então, várias opções para 5 números. Então, você tem uma troca de posição entre os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5. Então, você tem uma permutação de 5. Só que nessa permutação de 5, nenhum número pode aparecer na posição original dele. Então, você tem uma permutação caótica de 5 elementos. Seria 5 fatorial, beleza? Colchetes. Vamos botar aqui embaixo. Vou botar aqui para baixo, né? Vou botar assim. 5 fatorial. Colchetes. Aí, vamos lá. 1 sobre 2, menos 1 sobre 3, mais 1 sobre 4, e, de novo, menos 1 sobre 5. A gente vai até o N, né? Se são 5, a gente vai até o 5. Fecha os nossos colchetes aqui, coloca as fraçõezinhas e os fatoriais embaixo. Todos eles são fatoriais, beleza? Então, esse 2 aqui seria um 2 fatorial. Eita, peraí. Esse 2 aqui seria um 2 fatorial. O 3 fatorial. O 4 fatorial. E o 5 fatorial. Beleza? 5 fatorial vai dar 120. Colchete. Aí vai ficar 1 sobre 2, menos 1 sobre 6, mais 1 sobre 24, menos 1 sobre 120. E fecha o colchete. Beleza? Vai ficar assim. Feio, horroroso. Tem menos aqui ainda que está atrapalhando. Pronto. Distributiva agora, gente. Vamos lá. Minha distributiva vai ser 120 vezes meio. Isso aqui vai dar 60. Menos 120 vezes 1 sexto. É isso? 120 vezes 1 sexto. 120 dividido por 6. 120, 12 por 6 dá 20. É isso? Mais 120 dividido por 24. Vai dar 5. Menos 120 dividido por 120, que seria essa última distributiva aqui, 120 com 120. 120 dividido por 120, que dá 1. Beleza? Então, na verdade, a gente tem aí 60 menos 20 dá 40. 40 mais 5, 45. Tira 1, 44. Então, tem 44 combinações do cadeado em que nenhum algarismo ocupa na sua senha na hora de montar a posição que ele está na senha padrão, que é 1, 2, 3, 4, 5. Então, gabarito letra C, permutação caótica de 5 elementos. Beleza? Espero que vocês, com isso, consigam fazer as questões que apareçam de permutação caótica, né? Um exemplo mais clássico de permutação caótica, por exemplo, é o amigo oculto, né? Quando você vai tirar uns papeizinhos no amigo oculto, ninguém pode tirar o seu próprio nome, né? Então, isso seria um exemplo mais clássico, né, de um problema de permutação caótica. Perfeito? É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido.